Lei 5969 de agosto de 2017. Institui o Código Penitenciário do Distrito Federal. Título 1. Dos Princípios Gerais. Capítulo 1. Das Disposições Preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o Código Penitenciário do Distrito Federal nos termos da legislação concorrente suplementar estabelecida pelo artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal e tem por objetivo fixar os princípios e as normas que norteiam a execução das penas e das medidas de segurança que são cumpridas em unidades prisionais ou estabelecimentos destinados ao internamento de semi-imputáveis e inimputáveis por doença mental administrados pelo Distrito Federal, bem como em regime domiciliar. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei devem ser aplicadas em conformidade com a Lei Federal nº 7210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, a LEP, e suas alterações, e de forma harmônica com os preceitos e os princípios constitucionais e tratados e convenções internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 2. A execução das penas e das medidas de segurança visam, com obediência aos direitos e às garantias individuais consagrados na Constituição Federal e em tratados internacionais, proporcionar a harmônica integração social da pessoa privada de liberdade, preparando-a para conduzir a vida de modo socialmente responsável. Artigo 3. A execução da medida de segurança é orientada para o tratamento do interno e para a sua reinserção no meio familiar e social. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 4. São assegurados às pessoas privadas de liberdade todos os direitos e as garantias individuais descritos na Constituição Federal, nos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, nas leis e nos regulamentos, exceto aqueles atingidos por sentença ou lei. Artigo 5. A execução das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança é orientada pelos seguintes termos. Inciso 1. Respeito à dignidade da pessoa humana e aos demais princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, nas leis e nos regulamentos. Inciso 2. Respeito à personalidade, aos direitos e aos interesses jurídicos da pessoa privada de liberdade não atingidos por sentença condenatória transitada em julgado ou prisão cautelar. Inciso 3. Não discriminação fundada em identidade de gênero, orientação sexual, condições de saúde, origem étnica, cor da pele, território de origem, estado civil, idioma, nacionalidade, religião, convicções políticas ou ideológicas, idade, grau de instrução, situação econômica ou condição social. Inciso 4. Responsabilidade do Estado, da família e da sociedade pela criação de condições favoráveis à reinserção social e pela promoção do sentido de responsabilidade da pessoa privada de liberdade, estimulando-a a participar no planejamento e na execução da pena ou da medida de segurança por meio do ensino, da formação profissional, da reaproximação familiar e do trabalho. Artigo 6. A execução das penas e das medidas de segurança aplicadas aos menores de 21 anos deve favorecer especialmente a sua reinserção social, por meio do desenvolvimento de atividades e programas específicos nas áreas de ensino, orientação e formação profissional e aquisição de competências pessoais e sociais. Artigo 7. A execução das penas e das medidas de segurança aplicadas às pessoas com idade superior a 60 anos deve respeitar as suas necessidades específicas e o seu estado de saúde, especialmente para garantir-lhes auxílio necessário nas atividades da vida diária e condições de alojamento adequadas. Artigo 8. A execução das penas e das medidas de segurança aplicadas às mulheres
deve reconhecer as suas necessidades específicas, sobretudo em matéria de saúde, higiene, proteção da maternidade, educação parental e inclusão no mercado de trabalho. Artigo 11. A pessoa privada de liberdade, de origem estrangeira ou pertencente a minorias étnicas ou linguísticas, deve, na medida do possível, ter atenuadas as dificuldades de integração social ou de domínio da língua oficial, mediante contato com entidades consulares ou diplomáticas, organizações da comunidade ou intervenção de intérpretes. Capítulo 3. Das definições legais. Artigo 12. Para efeitos desta lei, considera-se: inciso 1. Pessoa privada de liberdade é o preso provisório, o sentenciado e o segurado, que cumpre medida de segurança. Inciso 2. Egresso: o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída da unidade e o apenado em regime de livramento condicional durante o período de prova. Título 2. Da pessoa privada de liberdade e do preso provisório. Capítulo 1. Da entrada e da classificação na unidade prisional. Seção 1. Da entrada. O artigo 13 foi declarado inconstitucional, ele e todos os seus incisos. Aí vem da seção 2 do procedimento de entrada, o artigo 14, 15, 16 e seu parágrafo 1, 2 e 3 foram também declarados inconstitucionais. O artigo 17 também, e o artigo 18 também, o artigo 19 e seus incisos também. Daí a gente vai lá para o 20. Seção 4, da classificação. Artigo 20. A pessoa privada de liberdade é classificada e recolhida em conformidade com a sua situação processual ou outro critério específico contido na decisão judicial, os seus antecedentes e o tipo de crime em consonância com a legislação em vigor. Artigo 21. Os presos provisórios devem ser recolhidos em unidades prisionais específicas. Artigo 22. Os internos, em fase de incidente de insanidade mental com prisão cautelar decretada e os que tiverem medida de segurança de internamento aplicada, devem ser recolhidos em locais de tratamento psiquiátrico ou em estabelecimento similar, indicados pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os internos em fase de incidente de insanidade mental, sem prisão cautelar decretada, podem ingressar no estabelecimentos de tratamento psiquiátrico, desde que acompanhados do incidente instaurado pela autoridade judiciária competente. O artigo 23 também foi declarado inconstitucional. Seção 5, do Prontuário Administrativo Individual. Artigo 24. Para cada pessoa privada de liberdade, é organizado dentro do ambiente prisional um prontuário administrativo individual, aberto ou reaberto no momento do ingresso. Parágrafo único. O prontuário administrativo individual acompanha a pessoa privada de liberdade durante a execução penal, mesmo em caso de transferência de unidade prisional. Artigo 25. O prontuário administrativo individual agrega toda a informação disponível referente à situação jurídico-penal, familiar e socioeconômica da pessoa privada de liberdade, bem como o plano de acompanhamento dos casos, nos casos em que é exigido os relatórios de acompanhamento e as demais informações referentes à execução, inclusive elogios, concessão de regalias e faltas disciplinares. Artigo 26. No caso de transferência da pessoa privada de liberdade para outra unidade prisional, o seu prontuário administrativo individual é encaminhado ao diretor da nova unidade prisional, física ou eletronicamente. Parágrafo único. O estabelecimento penal deve encaminhar anualmente à Defensoria Pública do Distrito Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Vara de Execução Penal do Distrito Federal, relação de presos que possuam filhos com até 12 anos de idade. Artigo 27. A consulta ao prontuário administrativo individual é limitada à pessoa privada de liberdade, ao seu defensor constituído, aos serviços e aos órgãos responsáveis pela execução, aos órgãos de inspeção, à Defensoria Pública,
ao Ministério Público, ao juiz ou ao tribunal, ficando as pessoas que a ele tiverem acesso obrigadas a manter o sigilo profissional ou funcional, mesmo após o termo das suas funções, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Artigo 28. Após a extinção da execução da pena ou da medida de segurança, o prontuário administrativo individual é arquivado em lugar destinado a esse fim. Capítulo 2. Dos direitos e deveres. Seção 1. Dos direitos. Artigo 29. Constituem direitos da pessoa privada de liberdade ou em cumprimento de medida de segurança, inciso 1, os civis, sociais, econômicos e culturais, incluindo os direitos políticos do preso provisório, desde que não afetados por decisão judicial. Inciso 2, proteção de sua vida, saúde, integridade pessoal e liberdade de consciência, não podendo ser submetido à tortura, maus tratos e condutas cruéis, degradantes ou desumanas. O inciso 3 foi declarado parcialmente inconstitucional. Inciso 4. Tratamento pelo seu nome. Inciso 5. Manutenção do contrato com o mundo exterior, podendo receber visitas sociais e íntimas, correspondência escrita, leitura e acesso a outros meios de informação, facultada a entrega e o recebimento de cartas e documentos por ocasião das visitas. Inciso 6. Proteção da vida privada e familiar. Inciso 7. Participação em atividades laborais de educação, de ensino, de formação profissionalizante, religiosas, socioculturais, cívicas, desportivas e em programas orientados para o tratamento de problemáticas específicas. Inciso 8. Audiência especial com o diretor da unidade prisional ou órgão da execução a que esteja vinculado. Inciso 9. Recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Inciso 10. Recebimento de, no mínimo, 4 refeições diárias de boa qualidade, adequadas à condição de saúde, preceitos religiosos e necessidades nutricionais da pessoa privada de liberdade. Inciso 11. Recebimento de vestuário próprio em quantidade suficiente e atendendo ao clima ambiental. Inciso 12. Entrevista com o seu advogado nos termos da Lei de Execução Penal. Inciso 13. Visitas de parentes e amigos devidamente cadastrados. Inciso 14. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Inciso 15. Direito de trabalhar e, quando for o caso, perceber remuneração para constituir o pecúlio prisional. Inciso 16. Usufruto dos benefícios da Previdência Social. Inciso 17. Petição às autoridades públicas em defesa de seu direito, conforme as leis vigentes. Inciso 18. Agenda diária que distribua proporcionalmente o tempo para trabalho, descanso e recreação. Inciso 19. Alojamento em celas ou espaços com condições que respeitem a sua dignidade e satisfaçam as exigências de segurança e habilidade, principalmente quanto à higiene, luz natural e artificial, ventilação e aeração. Inciso 20. Acesso a instalações sanitárias que garantam a sua privacidade. O inciso 21 foi declarado inconstitucional. Inciso 22. Acesso continuado a cuidados de saúde física e mental. Inciso 23. Usufruto de banho de sol a céu aberto por período não inferior a 3 horas diárias. Inciso 24. Benefício de programas de ensino e de formação profissional, presenciais ou à distância, e de atividades ocupacionais previamente elaboradas pelo Serviço Social, quando preenchidos os requisitos para sua concessão. Inciso 25. Remissão da pena em regime fechado ou semiaberto por trabalho, estudo ou leitura, nos termos da Lei de Execução Penal, das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP. Subseção 1. Da liberdade. Artigo 30. Assim que receba a comunicação ou alvará de soltura,
O diretor da unidade prisional ou o seu substituto legal deve providenciar a separação do liberado em local seguro até o momento do cumprimento da ordem judicial e ainda, inciso 1, realizar as consultas administrativas visando apurar se existe algum impedimento legal para o cumprimento da decisão judicial. Inciso 2, soltar imediatamente a pessoa privada de liberdade caso não haja qualquer impedimento legal. Parágrafo único. Caso a pessoa privada de liberdade não possua recursos financeiros para o seu transporte, o Estado deve proporcionar meios adequados para que ele chegue à sua residência. Ela, no caso, né? Ela, a pessoa. Subseção 2. Da recreação. Artigo 31. As atividades na unidade prisional devem ser organizadas de forma a garantir à pessoa privada de liberdade tempo livre para o lazer. Artigo 32. A pessoa privada de liberdade pode organizar o seu próprio tempo livre, respeitando a disciplina, a segurança e a ordem da administração penitenciária. Artigo 33. São proibidos, dentro do ambiente prisional, o fomento e a prática de jogos de azar. Subseção 3. Do vestuário e das roupas de cama. Artigo 34. A pessoa privada de liberdade deve usar o uniforme fornecido pela administração penitenciária. Artigo 35. O vestuário fornecido deve ser apropriado às estações do ano e à atividade exercida pela pessoa privada de liberdade, vedadas características degradantes ou humilhantes. Artigo 36. A pessoa privada de liberdade classificada para trabalhar pode usar vestuário diferenciado fornecido pela administração penitenciária. Artigo 37. A pessoa privada de liberdade deve manter o seu vestuário em bom estado de conservação e de limpeza e deve lavá-lo e trocá-lo com a frequência necessária para garantir a higiene, cabendo à administração penitenciária fornecer os meios necessários para tanto. Artigo 38. Durante as saídas autorizadas, a pessoa privada de liberdade pode usar o seu vestuário próprio. Artigo 39. A administração penitenciária deve fornecer à pessoa privada de liberdade colchão e roupa de cama adequados e esta deve mantê-los em bom estado de conservação e limpeza. Subseção 4. Da alimentação proveniente do exterior. Artigo 40 foi declarado inconstitucional. Subseção 5. Do trabalho e da formação profissional. Artigo 41. O trabalho e a formação profissional da pessoa privada de liberdade visam criar, manter e desenvolver a sua capacidade de exercer uma atividade com que possa auferir renda, inserir-se no mercado de trabalho e satisfazer as suas necessidades básicas, facilitando a sua reinserção social. Parágrafo único. Ficam assegurados aos egressos os mesmos direitos da pessoa privada de liberdade, garantida a manutenção do trabalho enquanto perdurar nessa condição. Artigo 42. A frequência a cursos de formação profissional com aproveitamento confere o direito à atribuição de diploma ou de certificado de frequência para fins de remissão de pena, dos quais não pode constar a condição de pessoa privada de liberdade ou menção a qualquer órgão da administração penitenciária. Artigo 43. O trabalho, a organização e os métodos de trabalho devem respeitar a dignidade da pessoa privada de liberdade e as condições de segurança, de higiene e de saúde no trabalho. Parágrafo único. O desempenho de tarefas perigosas ou insalubres pela pessoa privada de liberdade somente é permitido mediante utilização de equipamentos de proteção que estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes. Artigo 44. Nas licitações promovidas por órgãos ou entidades da administração pública do Distrito Federal para a contratação de prestação de serviço que preveja o fornecimento de mão de obra, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 479, de 4 de janeiro de 2008. Parágrafo único. Na escolha do trabalho e na seleção da pessoa privada de liberdade para as ofertas de trabalho disponíveis devem ser consideradas: inciso 1, as aptidões profissionais; inciso 2, a capacidade física e mental;
a capacidade física e intelectual. Inciso 3, a duração da medida a cumprir. Inciso 4, as atividades por ela anteriormente exercidas. Inciso 5, as atividades em que possa declarar-se após ser posta em liberdade. Inciso 6, a influência que o trabalho possa exercer na sua reinserção social. Artigo 45. Se não for possível atribuir um trabalho remunerado à pessoa privada de liberdade, esta deve ser orientada para a participação em atividades de formação e aperfeiçoamento profissional ou de natureza ocupacional e recreativa. Artigo 46. A classificação e a desclassificação para trabalho e estudo obedecem a critérios objetivos de seleção fixados em ato normativo próprio, devidamente publicado, dando ciência aos interessados. Parágrafo único. O estabelecimento penal deve disponibilizar mensalmente relação dos internos que aguardam classificação, bem como a ordem e os critérios objetivos previamente utilizados. Artigo 47. O trabalho da pessoa privada de liberdade, sempre que possível, é remunerado em valor não inferior a 3/4 do salário mínimo e a jornada de trabalho não é inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas, com 1 hora com um descanso semanal. Parágrafo único. A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, a FUNAP, deve fomentar a oferta de trabalho dentro e fora das unidades prisionais. Artigo 48. A remuneração pelo trabalho é dividida da seguinte forma. Inciso 1. Pequenas despesas pessoais. Inciso 2. Cumprimento de prestação de alimentos a que esteja obrigado. Inciso 3. Cumprimento de obrigação de indenização à vítima e aos seus sucessores, a que esteja obrigado nos termos da lei. Inciso 4. Assistência à família. Inciso 5. Ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada pelo juiz, sem prejuízo da destinação prevista nos incisos de 1 a 4, além do pagamento da pena de multa. Parágrafo 1. Ressalvadas outras aplicações legais, é depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que é entregue à pessoa privada de liberdade quando libertada por livramento condicional, beneficiada com a progressão para o regime aberto ou pela extinção da pena. Parágrafo 2. Os procedimentos para constituição, movimentação do registro e gestão da conta bancária referida no parágrafo 1 são definidos por decreto do Poder Executivo. Artigo 49. O trabalho da pessoa privada de liberdade em regime fechado é realizado no interior da unidade prisional, de preferência nas suas oficinas, podendo ainda ocorrer fora da unidade nos termos da Lei de Execução Penal. Artigo 50. A pessoa privada de liberdade deve ser informada por escrito da remuneração que lhe seja atribuída, bem como da forma como é dividida e das regras para sua movimentação, devendo a comunicação lhe ser lida quando ela não puder ou não souber ler.